vamos para a parte 2 desse vídeo, porque na primeira parte não deu para me pôr o vídeo todo, beleza? Mas vamos aqui, não vai atrapalhar em nada. Trabalhamos a questão concordância verbal. A 2 foi parônimos, o significado das palavras. E a 3. A 3, vamos trabalhar com homônimos. Na questão 2, eu falei que parônimos são palavras parecidas, porém, o significado das palavras são diferentes. Os homônimos são o quê? São palavras com o mesmo som ou a mesma escrita. Beleza? Vamos botar aqui homônimos. Vou botar um Hzinho aqui de homônimos. Homônimos, mesmo som, ou mesma escrita. Mesma escrita, beleza? Aqui, a minha questão 3 está pedindo o quê? Parônimos. E eu ensinei aqui o que é homônimos, que aqui também vai pedir. Letra A. Eu gosto do gosto dessa fruta exótica. Aqui, nessa letra A, eu tenho um homônimo. Por quê? Porque eu tenho a mesma escrita, porém, eu tenho um som diferente. Se vocês perceberam. Por quê? Ó, eu gosto do gosto, gosto e gosto. São sons diferentes, porém, a mesma escrita. Aqui, na letra A, eu tenho um homônimo. Beleza? Letra B. Caiu uma manga na manga da minha blusa, da minha camisa. Caiu uma manga na manga da minha camisa. Eu tenho o quê? Eu tenho a mesma palavra, porém com o mesmo som, eu tenho um homônimo perfeito. Depois iremos trabalhar essa parte de homônimo perfeito, homônimo, homófono, beleza? Mas vamos trabalhar o que é o homônimo. Eu tenho palavras iguais e sons iguais. Eu tenho um homônimo também, beleza? Letra C. Devemos prosseguir, ainda que tristes e felizes. Será que é um parônimo? Não, galera, não é. Por quê? Isso aqui eu tenho um antônimo. O que seria antônimo? Antônimo é o oposto da palavra. Feliz e triste, escuro, claro. Mas não vamos entrar nisso aqui agora. A letra D. O país vive uma intensa onda de imigração e de emigração. Aqui sim temos um parônimo. Imigração, emigração, palavras parecidas, porém significados diferentes. Letra D. Aqui, a mãe do meu amigo vivia de cozer legumes e cozer de roupas. Eu tenho aqui um homônimo. Belezinha, galera? A4, parônimos também. Flor, pétala, não. A B, emergir e imigir, letra B, a questão. Por quê? Porque eu tenho emergir e imergir são palavras parecidas, porém com significado diferente. Na letra C, eu tenho embevecido e extasiado, errado, cálido e algido e polêmico e sistêmico, errado também. Ficamos com a letra B. Galera, se vocês percebem, estamos trabalhando aqui mais com parônimos nessa parte, na primeira parte, foi uma das IDECAMP. A IDECAMP, ela despenca parônimos e homônimos, antônimos e sinônimos, galera. Então, temos que focar. Para vocês terem ideia, a Banca IDECAMP, ela colocou só uma questão de concordância verbal, que foi na primeira parte, que eu coloquei para vocês. A 2 foi parônimos também, os significados das palavras, que são o mais importante. A 3, parônimos também, a gente tinha homônimos aqui também. A 4, temos parônimos também. Vamos para a questão 5. Galera, temos aqui uma questão de homônimo, graças a Deus. Vamos aqui. A minha questão tá pedindo o quê? Homônimos. Thaís, o que é homônimos? Eu já falei na outra página que homônimos, a mesma escrita ou mesmo som. Essa parte de mesmo som, a mesma escrita, vamos trabalhar com homônimos, homófonos e homônios perfeitos.
e vamos ter entre outras, só que não vamos entrar nesse caso agora, beleza? Vamos aqui. Na letra A, gente, outra coisa, uma questão ajuda a outra. Na questão 2, estava falando de ratificar e retificar. Estávamos trabalhando isso, o significado das palavras. Então, aqui eu tenho um parônimo, não tenho um homônimo. Revezar e revisar, eu tenho o quê? Eu tenho palavras parecidas com significado diferente. Letra C, acento e acento. Ué, escutei o mesmo som, eu tenho o quê? Eu tenho um homônimo. Homônimo, beleza, galera? Letra D, mandado e mandato. Palavras parecidas, significados diferentes. Aqui eu tenho um parônimo. Galera, vamos ter muito cuidado, porque às vezes erramos questões por bobeiras. A 6 está me pedindo homônimo. Na letra A, durante o jogo de tabuleiro, eu descobri que só jogo de forma intensa. Vamos lá. Durante o jogo de tabuleiro, eu descobri que só jogo de forma intensa. Eu tenho aqui palavras escritas iguais. Se eu tenho palavras escritas iguais, eu tenho o quê? Eu tenho um homônimo. Letra A, já gabaritamos a letra A. Vamos para a B. Ao aprender as técnicas para capturar animais selvagens, eles tentaram apreender, galera, isso despenca em provas, isso aqui chama parônimos, palavras parecidas, significado de palavras diferente, aprender, eu quero aprender algo, eu quero aprender a escrever, eu quero aprender a capturar animais, só que ao tentaram apreender o quê? Botar uma pessoa na prisão, na gaiola, apreender aqueles que precisavam de tamanho. Letra C, o peão hábil, domador de cavalos, presenteou seu filho com um peão colorido para brincar no quintal. Peão e peão, palavras parecidas, significado diferente. Um peão, eu quero dizer o quê? Um vaqueiro, e um peão é um brinquedo. Letra D, o parque foi projetado não apenas para recrear famílias com atividades ao ar livre, mas também para recriar espaços urbanos, palavrinhas que despencam em provas. O coro da igreja entoava cânticos, enquanto o artesão trabalhava com couro na confecção de bancos para o templo. Gente, vocês perceberam que quando pede um homônimo, a maioria das questões vem tudo parônimo? É muita despenca de prova, galera. A 7 questão. Essa 7 aqui, eu já trabalhei com vocês em outro vídeo falando de pronomes relativos. Porém, ela não veio escrita. Eu que escrevi numa folha e expliquei pra vocês. Beleza? A questão fala assim: em qual das afirmativas lida há uma presença de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva? Quem já assistiu meu primeiro vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu botei no canal aqui do YouTube, eu falei, expliquei tintim por tintim o que era isso. Mas vamos lá falar aqui. Eu preciso saber como eu sei que eu tenho um pronome relativo. Um pronome relativo. Como eu sei que eu tenho um pronome relativo? Quando eu consigo trocar pelo o qual, a qual e os quais e as quais. Toda vez que eu consigo trocar o meu que por o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Número 1. A cidade. Peraí, vamos ver aqui, hora subordinada adjetiva restritiva. E a minha questão tá pedindo também restritiva. No meu canal também tem, que eu ensinei o que é restritiva e explicativa, para a gente não ficar perdendo tempo com questão, galera, porque o nosso intuito é passar em um concurso e não ser mestre em português, pelo amor de Deus. Explicativa, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Beleza, galera?
Galera, aqui, como eu falei, a gente não quer ser um mestre em português. A gente quer fazer nossa questão tranquila, entendeu? Sabemos que todo pronome relativo toda vez que temos um pronome relativo, temos uma oração subordinada adjetiva. E a minha questão tá pedindo o quê? Ela quer uma oração restritiva. Restritiva, sem vírgula, explicativa com vírgula. Eu não preciso nem saber onde está pronome, onde não está. Por quê? A número 1 tem vírgula, não tem? Se tem vírgula, eu tenho o quê? Eu tenho uma oração explicativa. Então já descarta um, galera. 2. As pessoas que praticam exercício regularmente têm mais saúde. Eu não tenho vírgula, eu tenho uma oração restritiva. A 3. O projeto tem vírgula. Descarta a 3, galera. Não vamos perder tempo. Aqui a 4. O livro que você me emprestou é emocionante, não tem vírgula. A casa que fica na esquina é muito antiga, não tem vírgula, restritiva. Ó, o livro, sabemos que todos aqui são pronomes relativos, ó. Cadê? Aqui, ó. As pessoas as quais praticam exercício, o livro o qual você me emprestou, a casa a qual fica na esquina. Galera, então eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva e para me saber se é restritivo ou explicativo, eu já expliquei restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Então, ficamos com a questão afirmativa 2, a 4 e a 5. Gente, muito fácil essa questão, olha para vocês verem. Galera, aqui é questãozinha pra gente não errar, entendeu? Pra gente fechar a prova daquele jeito. Galerinha, aqui, outra questão, na questão 8. Aqui temos uma frase e temos um que em destaque. Não nem coloquei o enunciado que ele quer, porque eu já sei. Por quê? Da 7 para 8, estamos trabalhando orações subordinadas, pronomes, beleza? Aí aqui, vamos começar a nossa frase daqui, ó. Os. Vamos descartar isso aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Os castigamos com excesso de pesos e sapatos, que são verdadeiros instrumentos de tortura. Os castigamos com excesso de pesos e sapatos, os quais são verdadeiros. Conseguir trocar pelos quais, Thaís, eu tenho o quê? Eu tenho um pronome relativo. Eu tenho o quê? Eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Thaís, é explicativa ou restritiva? Olha, a minha oração começou aqui, não tem nenhuma vírgula até o final. Então, eu tenho o quê? Pronome, tem um pronome. Oração subordinada adjetiva restritiva. Galera, isso despenca em prova. Vocês têm que trabalhar questões. Por quê? Isso despenca em prova. Essa questão aqui não é exatamente da IDCAP, é da CESP, essa aqui. Porque eu falei pra vocês que eu ia trazer uma questão da CESP pra vocês. Essa é uma questão da CESP. Galera, a CESP, ela é uma banca objetiva, ela fala o que ela quer. Então, a CESP, eu não acho que seria uma questão muito difícil, uma banca difícil de trabalhar. Eu acho que uma banca difícil, não tão difícil, pode ser a FGV, mas não tanto. Beleza? Aqui, a 9, já estou trabalhando com o quê? Com homônimos. Então, ele quer o quê? Queremos homônimos. Vamos lá. É necessário informar que o termo acento não necessita de acento. Eu tenho o quê? Palavras com sons iguais. Eu tenho o quê? Eu tenho um homônimo. Então, A1 já está inclusa. A2, a polícia não pode combater o tráfico se estiver presa no tráfego. Palavras parecidas, significado diferente. Não pode combater o tráfico. Estou falando de quê, gente? De criminalidade. Tráfego, estou falando de trânsito.
Primeiro se deve retificar um documento. Primeiro se deve corrigir um documento público para depois confirmar sua validade. Galera, se vocês perceberam, essas palavras retificam e ratificam despencam em provas, porque eu estava fazendo uma análise no TEC concurso, onde eu trago questões para vocês. Essas palavras aqui tá despencando em prova muito. Essas aqui é da IDECAMP, viu? IDECAMP, essas questões da banca IDECAMP. Vamos lá. A4. A cela dos cavalos do xerife ficam escondida em uma pequena cela. 1 e 4. Esse é o meu par. Palavras com sons iguais. Galera, cuidado para vocês não confundirem homônimos com parônimos. Também não é nem tão assim, né? Para vocês confundirem. Beleza? Vamos para a questão. Estamos na questão 9 e vamos para a questão 10. Galera, eu tenho essa questão 10 que é homônimos, homófono, homônimos, homógrafos, homônimo, perfeito e parônimos. Esses três aqui eu não vou trabalhar nessa aula, por isso não vou responder essa questão. Irei responder em outro vídeo que eu estarei explicando cada um, beleza? E vamos para a 11. A 11 eu tenho aqui. Em diferentes dos parques de ouro, onde começamos a pulsar. Eu tenho a palavra aqui, pulsar. Para vocês que a gente não trabalhou ainda, isso aqui chama sinônimo. Sinônimo. Vamos trabalhar antônimo. Galera, isso aqui, sinônimo, despenca em redação, viu? Para quem tá fazendo redação, sinônimo é uma coisa que você tem que estudar, porque sinônimo, são palavras com significados iguais, entendeu? E aqui a minha questão tá pedindo pulsar, ele quer uma questão que seja com significado igual. Aqui, essa questão tá muito fácil mesmo. Pulsar, latejar. Já tenho a letra A aqui, beleza? Mas eu só quero reforçando para vocês que isso aqui despenca. O sinônimo, eles são palavras com significados. Vou escrever para vocês. Escrevam no caderno de vocês também. São com significados iguais. Beleza? Antônimo não cai em redação, mas são sentidos opostos. Beleza, galera? Então, pulsar é a mesma coisa que latejar. Gente, a questão 12 é uma questão enormíssima, mas a minha questãozinha aqui tá pedindo o quê? Olha para vocês verem. Oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva. Se tenho uma oração subordinada adjetiva, sabemos que temos pronome relativo. Temos pronome, galera. Beleza? Se temos pronomes, não vamos dificultar a nossa vida. Vamos prestar atenção nisso aqui. O que eu ensinei para vocês? Explicativa com vírgula. Restritiva sem vírgula. Então, não vamos perder nosso tempo. A leitura clássica europeia. Olha a vírgula, galera. Não vamos perder tempo. Eu tenho o quê? Uma explicativa. Número 1. Os romances que foram escritos durante o período clássico europeu frequentemente retratavam as complexidades da sociedade da época. Não tenho vírgula. Eu tenho o quê? Uma restritiva. 2, galera. Os escritores dessa época com vírgula. Se eu tenho um vírgula, explicativa. Muitas das obras europeias, vírgula. Se eu tenho um vírgula, eu tenho o quê? Uma explicativa. Essa aqui, não vou nem ler, vou nem perder meu tempo. Eu tenho o quê? Uma restritiva. Essa aqui, olha a vírgula. Eu tenho o quê? Explicativa. Galera, olha o erro que a pegadinha cai. Sabemos que todas as afirmativas aqui de cima são pronomes relativos, né? Só que vocês percebem, sempre vem o quê?
junto com o quê? Essa última aqui, que até eu caí na pegadinha. Eu coloquei que ela é uma explicativa, não, galera. Ela é uma restritiva, por quê? Porque a vírgula tem que vir antes do que. E não veio antes do que. Então, ela é uma restritiva. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Até eu cair na pegadinha. Galera, a última questão aqui, para a gente terminar o nosso vídeo com a chave de ouro. Hoje trabalhamos diversas questões, diversos assuntos. E temos para vocês perceberem, isso aqui também é uma questão da banca CESP. Véi, CESP gosta de trabalhar com esse quê, meu Deus? Descobrimos que um grupo de diversas proteínas liberadas pelas células zumbis funcionam como os biomarcadores de senescência. Vamos lá. Descobrimos. A gente tem que trocar o quê? Se conseguimos trocar pelo qual, a qual, os quais e as quais, temos pronome relativo. Descobrimos o qual um grupo de diversas proteínas. Não faz sentido, galera. Não faz. Vamos trabalhar com esse verbo aqui. Com esse verbo, descobrimos. Descobrimos o quê? Descobrimos isso. Isso, descobrimos. Temos aqui, gente, olha que maravilha. Temos uma conjunção integrante. Temos uma conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Olha que maravilha. E ela é uma oração subordinada substantiva restritiva. Por que é restritiva? Porque antes do meu que não tem vírgula. Beleza, galera? Fechando aqui com chave de ouro. Que maravilha. Galera, eu vou pôr esse assunto todinho aí abaixo do vídeo para vocês abaixar o PDF, imprimir e tentar fazer em casa. Qualquer coisa vocês me mandem, eu vou botar o meu WhatsApp embaixo para vocês me mandarem se vocês acertaram, quantas questões vocês acertaram, porque eu misturei hoje CESP com IDECAMP, porque são questões parecidas que caem na mesma banca. Beleza? Galerinha, um beijo para vocês.